1º de abril. Falhou-me o conhecimento, então fui atrás da cultura não tão inútil. É o dia da mentira desde 1564, quando Carlos IX da França adotou o calendário gregoriano. Como os pombos-correios haviam sido devorados diante da fome católica/protestante, nas guerras de religião, sempre ela. A notícia se restringiu a uns poucos chegados do rei. Os desavisados ainda comemoravam a chegada do Ano Novo em 1º de abril. Deixando essas tolices de lado, essa data me é um tanto quanto simbólica nesta espera angustiante. Imagine um sujeito, aos 48 anos intensos, nessa altura do campeonato, pensar em ser que não é, ou ser quem não pensava ser. Descobri que praticou seu amado teatro não por simples alegria, mas por necessidade de pertencer. Por tentar, em vão, ter uma vida como a de tantos e tantas, na verdade, um tonto. Entre muitas idas e vindas de lugares, cidades, pessoas, mulheres, amigos, amigas, parentes, locais de trabalho, que simplesmente não permaneci. Só passei e fui. E sempre a pergunta: por que eu sou assim? Porque eu sou um completo inconformado com o mundo, com o sistema, com a vida? Será que minha alma já esteve quietinha em algum limbo, fora dessa esfera azul? E por algum motivo, o Deus cristão me olhou e disse severo: desce. E eu, meio ou muito puto, obedeci. Obedeci porque talvez haja alguma coisa a se fazer que ainda não descobri. De jornalista a adesivador, de porteiro de fábrica de farinha a fiscal de direito autoral, de assessor de imprensa a operador de telemarketing, em muitas infelicidades. De ator, em muitas felicidades. E de garçom a professor de história ao fim. Esqueci de outra profissão que sou mestre, a de desempregado. Certa vez, após quase estabelecer o mínimo de ordem para o início da aula, reparei uma garotinha usando um fone de ouvido dos grandes. Chamei-a e disse para retirá-los. Ela veio até minha mesa e respondeu: não é fone não, professor, é um abafador. Abafador? E antes que tentasse entender, ela os retirou e colocou em mim. Não tive sequer tempo de negar a experiência, como sempre neguei coisas inesperadas. E eis que encontrei um princípio de paz no meio da guerra. Foi como se pudesse equalizar o som, editar aquela cena da vida cruel dentro de uma sala de aula. A partir daquele momento, minha percepção tomou outro rumo. Comecei a reparar melhor nos alunos e alunas neurodivergentes. E pensei: será que faço parte dessa turma? 2025 foi meu último ano como professor. Um ano em que vi meus nervos virarem pó. 9 horas dentro de uma escola pública, com salas lotadas, calor insuportável, gritos insuportáveis,
cobrança por metas ridículas, como se o espaço sagrado de conhecimento fosse uma mera empresa prestes a falir. Essa é a triste condição da escola, da educação estadual. Desistir. Após 6 longos anos de existir. Mas apenas desistir não basta. Precisava entender tudo o que se passava nas minhas mais íntimas camadas. Conheci uma clínica. Iniciamos a aventura em janeiro. Desde lá, foram horas de conversas e testes. A última sessão foi em 4/3. Ao sair da consulta, a recepcionista informou que seria necessário um intervalo em torno de 1 mês para a elaboração do laudo. E que a primeira data da agenda seria justamente 1º de abril. Será que eu sou eu? Ou será que me enganei a vida toda? O dia da mentira se aproxima. Ou será o derradeiro dia da verdade? Em ambos os casos, haverá estreita correlação. Se for considerado neurodivergente, então mascarei meus sintomas a ponto de enganar a todos até hoje. Se não for, terei ainda mais dificuldades em compreender o que sou, o que sinto e o que tenho que fazer. Chovem trovoadas de pensamentos. Como a água cai do céu nesta Ubatuba. Gente, essa é uma crônica que eu escrevi. Inclusive a minha esposa, ela é professora de português. E ela reconheceu esse texto como sendo uma crônica, porém, ela disse que eu desabafei demais. E eu acho que como uma primeira crônica e falando sobre um caso tão particular, tão pessoal, eu acho que realmente é um desabafo. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo, eu nunca fiz isso, não pretendo ser um youtuber famosinho, mas o fato é que eu realmente desisti de dar aulas, tornou-se uma questão insuportável para mim. Digamos que eu, como se diz popularmente, eu surtei. Eu fiquei doente, eu tive um burnout ou algo do tipo. E convivendo nesse ambiente escolar, eu comecei realmente a reparar em alguns alunos. A gente tem aquela ideia muito errada, muito conservadora, muito antiga, né? No meu tempo de escola, por exemplo, quando eu era aluno, existiam alguns alunos que hoje a gente chama de neurodivergentes, mas que na época ou a pessoa tinha uma síndrome de Down, ou simplesmente com um preconceito enorme, dizia-se que era um retardado ou era uma pessoa normal. E hoje a gente, depois, né, de algum tempo pesquisando, alguma pesquisa, aliás, algumas informações, eu descobri esse termo, né, o neurodivergente, que é usado para pessoas que têm algum tipo de formação diferente cerebral. Não sou especialista no assunto, não vou me aprofundar. Mas aí a gente tem todos os quadros clínicos de autismo, de TDAH, de
superdotação, enfim, é um espectro. Por isso se chama espectro. Inclusive, outro dia eu descobri que Asperger não se usa mais. O Asperger, ele foi introduzido dentro do espectro autista, né? Principalmente porque as pesquisas estão evoluindo muito e também pelo fato do Asperger, o nome dele, né, ser vinculado à questão do nazismo, né? Enfim, gente, então nas escolas eu comecei a reparar alunos que eram autistas, laudados, né? Já havia sido feita uma investigação, um laudo comprovado, e que você olha e fala, mas o sujeito é autista? Não é possível. Ele conversa, ele fala normalmente, ele é um bom aluno, ele faz piadas, ele tem amigos, mas sim, essa pessoa é autista. E aí, em meio a mais e mais pesquisas, e quando você digita um assunto na internet, o algoritmo, né, ele já começa a te jogar vários assuntos relacionados. E eu comecei a ler e comecei a me identificar com muitos sintomas de autismo não diagnosticado até a fase adulta. Então eu fiquei com isso na cabeça, juntou o fato de eu não conseguir mais dar aula. Essa história do abafador é verdadeira, eu comprei um para mim, eu passei uns 2, 3 anos usando, mas ano passado nem o meu amigão abafador me ajudou. Ele não estava mais sendo suficiente. Porque o ambiente de escola sempre foi difícil. A gente que se forma e vai trabalhar como professor, a gente já sabe que é difícil. Por quê? Porque a gente já foi aluno. No nosso tempo de aluno já era difícil. Mas agora tem outros componentes, principalmente o Estado de São Paulo, com essas metas mirabolantes, e eles deram um jeito de colocar, né, a coordenação, a direção, sabe? Se eles não cobrarem a gente, a cabeça deles rola. Se a gente não atingir as metas, a nossa cabeça rola, sabe? Um verdadeiro pandemônio. Então eu não suportei mais essa pressão, eu desisti de ser professor. Pode ser que um dia eu mude de ideia? Pode. Mas o fato é que nesse momento, ontem mesmo, ao passar na frente de uma escola aqui perto da minha casa, já começou a me dar um gatilho, porque eu estava ouvindo os gritos. Então eu estou nesse processo de diagnóstico, foram muitas conversas, foram ao todo 7 sessões, fiz vários testes, que eu não tenho a menor ideia do que esses testes querem dizer, muito menos o resultado. E eu vou saber de tudo isso quando? 1º de abril. Então, se eu sou uma fraude, uma fraude em que sentido? Se eu conseguir mascarar, né, o termo em inglês é masking, se eu conseguir mascarar todos os meus sintomas para parecer normal, isso existe. Muitas pessoas autistas fazem isso sem perceber. Não é intencional. E eu fico pensando, sabe? Quando eu fui fazer teatro, eu sempre fui muito tímido, e logo de cara eu me dei muito bem.
ganhei vários prêmiozinhos aonde eu fiz, e eu me saía muito bem, eu era muito elogiado. Eu tenho uma dificuldade enorme para receber elogios, inclusive. Também é uma situação que tem a ver com autismo, enfim. E eu fiquei pensando, será que eu mascarei? Será que eu pratiquei teatro a minha vida inteira, a ponto de, inclusive, enganar a mim mesmo? Dia 1º de abril saberemos. Eu fiz esse vídeo principalmente para que meus amigos, meus parentes saibam dessa minha situação. E, independente do resultado, eu quero abraçar a causa neurodivergente. É uma causa que precisa de apoio. Tem muito engraçadinho aí falando que as pessoas vão atrás de laudo para conseguir privilégios. Eu desafio alguém a me dizer que privilégios são esses, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Eu ainda não tenho certeza do meu diagnóstico, mas uma coisa eu posso afirmar: é doloroso, é dolorido. Eu sou um inconformado com esse sistema mundial, eu sou um inconformado com a injustiça, eu tenho um senso de ética muito forte, muito rígido. Eu não consigo perdoar as coisas. Eu não consigo entender como que num mundo enorme como esse tem gente passando fome. Não me conformo e nunca vou me conformar. Então isso para mim é muito doloroso, muito. Então, nascer assim não é privilégio nenhum, é dor. É se sentir uma bexiga cheia de água e aonde você passa tem um espinho. Você tem que ir se manobrando, porque senão vai te furar. E fura mesmo. E aí você tem que pôr um remendo muito rápido para que a água toda não saia e você não fique murcho, seco, vazio. E eu já me senti vazio muitas vezes, muitas. Tá? Então, independente do meu resultado, eu quero abraçar a causa neurodivergente. Se ficar comprovado, eu vou fazer mais vídeos contando as minhas histórias, o que aconteceu e o que acontece, o que provavelmente vai continuar acontecendo comigo, para que mais pessoas que se identifiquem possam ter essa coragem de ir atrás de uma boa clínica. Eu encontrei uma que me parece muito boa. Não é barato, é um valor alto, tá? Eu paguei R$ 2.600, porém, eu fiquei assim, ruminando por muito tempo. Ah, mas é muita grana. Agora, mais ainda, porque eu estou desempregado. Mas aí eu fiquei pensando, sabe? Eu já gastei R$ 3.000 na moto, de uma vez só. Depois eu gastei mais 3.000 para fazer motor. Gastei 1.200 no carro uma vez, 2.000 em outra. Ou seja, a gente gasta com as nossas coisas, a gente compra muita porcaria desnecessária, mas quando é para a gente gastar com a gente mesmo, eu vou ficar miguelando. Então eu achei que isso era ridículo. Por isso eu fui lá e fiz e paguei, não me arrependo. E agora vamos ver. Dia 1º de abril, o dia da mentira ou da grande verdade sobre quem é Janderson Edivan Tucunduva. Até mais, gente. Obrigado.